O Fernando Bernardo está aqui com a gente nessa manhã. Ele vai contar a sua história. Ele que é um profissional especializado em construir instrumentos de cordas. Está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui, Prazer Fernando. meu. Eu queria saber da sua história. Como que você começou a criar os seus próprios instrumentos? Eu tocava violão, gostava muito. E um belo dia eu tinha um amigo, isso final de adolescência, assim, e tinha um amigo que falou, vamos fazer alguma coisa para ganhar dinheiro? E aí me chamou para construir violão, ele também não sabia. E aí eu falei, não, mas isso é uma coisa muito difícil e tal, então eu vou procurar saber um pouco mais sobre isso. E tinha vontade de ter um violão melhor. Conheci um mestre, né, no Rio de Janeiro, que construía violões. Encomendei um violão dele e comecei a ir no ateliê dele participar da construção, para ver como é que ia Qual ficando. era o processo? E me apaixonei profundamente, não conseguia mais pensar em outra coisa. E aí eu pedi a ele que me ensinasse, ele dizia que não e tal, negou uns 3 meses negando, até que eu fui muito insistente e ele aceitou me ensinar. Fiquei com ele por 2 anos, ia diariamente ao ateliê dele, a gente batendo papo, trocando ideia, construindo. E aí ele me ensinou e eu comecei a esse caminho, né? E fui fazer os meus instrumentos. Como eu não gostava de copiar ninguém, eu queria fazer os meus modelos. Modelos únicos? Modelos únicos, né? Com a minha forma de pensar o som e tudo mais. E eu não gostava muito do que eu ouvia. Eu queria mudar algumas coisas. E aí eu comprei essa briga, né? Esse tempo todo. Já são 27 anos fazendo instrumentos. Eu tenho alguns modelos aqui. Você trouxe aqui 2, né? Eu queria que você Isso. comentasse para. Mas são O de cá, lindos, o hein? primeiro, né? O modelo Joá, ele é um dreadnought, que é a gente chama de encouraçado. É um violão de aço para fazer base, para tocar com banda, né? Pop rock, né? Esse é um violão que eu faço com algumas modificações do que seria o projeto tradicional de dreadnought, né? Então a gente chama de Modified Dreadnought. E esse violão é um violão que consegue não só fazer a base na banda, mas ele consegue costurar a banda. Então você ouve ele solando, desenvolvendo a harmonia junto com a banda. É difícil construir um violão assim porque você modifica a intenção primordial dele, né? Então é um instrumento que a maioria dos músicos profissionais quer e gosta. O outro lá é um violão para quem gosta de solar, para quem gosta de fazer chord melody, né? Para quem toca sozinho. Um acústico? Um acústico, né? Um acústico bem feminino, um instrumento bem curvado, chama-se corcovado. Os meus instrumentos têm esses nomes em homenagem à minha cidade, que é o Rio de Janeiro, né? Eu atualmente tenho meu ateliê em Guaratinguetá, né, que é aqui do pertinho. lado. Isso. Mas todos os meus modelos têm nomes de lugares importantes na minha vida do Rio de Janeiro. E o tempo de construção desses violões, por exemplo? Quanto tempo em média? Olha, a minha, digamos, agenda de espera, né, é entre 10 meses e 1 ano. Quando eu vou construir, eu pego determinados projetos, começo a fazer. Se eu ficar em cima de um projeto só, em torno de 1 mês e meio a 2 meses de construção. Mas sempre é mais um pouco do que isso, né? Porque eu quero privilegiar a qualidade deles, né? E não apenas o violão ficar pronto e entregar para o músico. Eu tenho que ver como ele trabalha, se está tudo certo para o meu cliente, né? Você comentou que montou um ateliê aqui em Guaratinguetá. Sim. Você dá aula, então, para as pessoas? Sim, sim. Essa é uma outra faceta que foi sem querer também. Quando eu tinha uns 3 a 4 anos de luteria, eu comecei a receber pedidos de pessoas que queriam aprender. Isso é uma arte que era passada sempre quase que de pai para filho, né? E aí eu falei, mas eu não sei se eu sei ensinar, isso é uma coisa complicada. Mas eu resolvi, assim, tentar. São 23 anos ensinando. Peguei um gosto danado por ensinar novos luthiers essa profissão.
Mais uma paixão que você agregou aí ao seu trabalho, não? Sim, sim. E tive o prazer de ver mudanças consideráveis, incríveis em pessoas, porque o trabalho manual, né, essa oposição do polegar, essa coisa de lidar com ferramentas e tudo, e é um trabalho muito solitário, né? Você começa a entrar cada vez mais dentro de você, da sua alma, e as coisas começam a vir, né? Com certeza. Tanto as coisas boas quanto ruins que você precisa trabalhar. E o artesanato, né, no caso a madeira, te dá muita facilidade, né? Para propagar isso. De você, por exemplo, saber o que é focar num determinado trabalho. A madeira que te determina... A concentração, né? Porque a madeira é um material natural. Isso que eu queria te perguntar. Que tipo de madeira que você trabalha? Olha, primeiro a madeira tem que dar som. Tá. Tem que ser sonora. Tem que ser sonora. Qual seria? Então, por exemplo, no tampo dos violões eu posso usar o abeto, que pode ser um abeto alemão, pode ser um abeto cítica. São tipos de abeto que são madeiras importadas, né? Fundo e lateral eu posso usar madeiras brasileiras já. Posso usar um cedro, um mogno, um embuia, e outras madeiras que vão gerar corpo nesse som, né? Braço e escala, o jequitibá rosa pode ser muito utilizado, o jatobá na escala pode ser muito utilizado. Eu tento utilizar o máximo de madeiras brasileiras, né? Porque eu acho que a madeira brasileira ela tem uma qualidade maravilhosa e hoje está sendo muito divulgado isso lá fora. Você vê madeiras que antes você não via, só as tradicionais, né? E hoje você vê madeiras sensacionais. A natureza é infinita, né? Nessa qualidade. E como esse trabalho manual num material natural que não tem o propósito de transformar apenas num objeto e sim numa ferramenta do músico, né? É que faz com que esse artesão tenha que se especializar o tempo todo. Verdade. Né? Tenha que crescer sempre na sua construção. Então, é um aprendizado para a vida. E é um aprendizado eterno, né? Eterno. E de uma generosidade também, que quando o artesão entende que o que ele está fazendo é uma coisa divina, é uma coisa que é para as pessoas, é para tocar as pessoas, né? Até a questão financeira fica um pouco em segundo plano, em detrimento da qualidade que se quer, entendeu? Fernando, os seus violões, os seus instrumentos chegaram nas mãos de grandes artistas que apreciam demais a sua arte, né? Agora eu vou envolver aqui no nosso bate-papo ela que também toca muito violão. Ah, é? Beth Ribeiro tem uma pergunta, é isso, Beth? Você é tão meu amigo, querido. Ó, você já tocou com o Daniel, com o padre recentemente, padre Antônio Maria. Pois em breve a gente vai ver essa matéria. Não toco muito não, vocês tocar só o básico, né? Como que a gente sabe, Fernando, que um violão é bom? Na hora de comprar um violão, como a gente sabe? Porque muitas pessoas vão direto comprar, né? Não tem essa facilidade de ter um luthier que vai fazer um violão personalizado para ele. Mas como que identifica um bom violão? Bom, primeiro a gente tem que começar pelo músico, né? Então o músico, ele traz um estilo musical que ele toca. Tá. Seja o sertanejo, seja o MPB, seja o rock, enfim. Normalmente existem instrumentos específicos para cada estilo, que vão timbrar melhor nesses estilos. Então a primeira coisa é o músico saber o que ele quer tocar, para o violão atender a ele nesse aspecto, tá? Qualidade, quando você vê um instrumento muito barato, você já começa a desconfiar um pouco, né? Normalmente esses instrumentos se prestam mais a quem está começando. Instrumento bom, ele acaba sendo um instrumento mais caro, tá? Certo. As lojas hoje, elas não investem tanto nesses instrumentos mais caros porque eles demoram mais a vender e tudo mais. Então eu sugiro sempre que você procure um luthier ou um instrumento que lhe agrada a princípio, certo, né? Quem está começando a tocar e tal. E depois comece a ver instrumentos de luteria, né? Instrumentos mais refinados. E específicos para aquilo que você... Sim.
Uma coisa que a gente pode ver de qualidade, claro, é se o braço está confortável, se a corda não está muito alta, né? Se não tem nenhuma marca de batida, alguma coisa assim no instrumento, se não tem nada empenado, né? Às vezes o vendedor tem essas informações e passa para o cliente. Eu sugiro também, quando comprar um instrumento na loja, leve a um luthier para ele ter uma avaliação se esse instrumento está realmente legal, né? Muitas vezes a fábrica faz, o instrumento é importado, muitas vezes vem para o Brasil, o clima é muito diferente. Verdade. Né? A madeira trabalha muito com umidade, com calor, né? Então ele pode sofrer um dano irreversível, e você pode ainda trocar esse instrumento por um outro que esteja em perfeitas condições. Tá certo, são muitos detalhes, né?